Será que o Brasil está rendido em relação ao tarifaço? O Brasil tem cada vez menos tempo para conseguir renegociar as novas tarifas que podem entrar aí ou serem anunciadas efetivamente pelo presidente Donald Trump no meio agora de julho. Esse prazo está acabando, os empresários estão desesperados, não só os empresários, mas um montão de gente que vai ser afetada. Ô Bus, durante essa semana a gente teve mais uma novidade nesse caso todo que, sim, o governo brasileiro segue fazendo as negociações, as conversas nos bastidores, também diretamente lá nos Estados Unidos, mas quem foi participar da discussão, quem participou de uma das audiências públicas sobre foi o pré-candidato Flávio Bolsonaro, que se inscreveu há algum tempo e essa semana foi a participação dele lá, que também, claro, gerou bastante burburinho. Pois é, Nath, a gente fica nesse debate sobre Flávio e Lula e eles ficam debatendo ali, Lula acusando Flávio, né, a família Bolsonaro como participante desse tarifaço contra o Brasil, o próprio Flávio dizendo que a culpa é do Lula, mas o que a gente percebe é que Trump não tem excluído ninguém desses tarifaços e ele usa, evidentemente, uma desculpa, vamos dizer assim, para cada país de forma diferente. Aqui no Brasil ele acusa que o Brasil não negocia da forma certa com os Estados Unidos, que os Estados Unidos saem no prejuízo na negociação comercial com o Brasil, que de fato não é verdade quando a gente olha os números, mas ele usa ali as suas justificativas falsas ou verdadeiras em relação a cada país. E aí a gente percebe que o protecionismo é o que move o governo Trump. E esse segundo mandato de Trump vem assim, já era o primeiro nessa linha, mas agora muito mais extremo nesse sentido. Então, e o governo brasileiro, quando a gente ouve os técnicos que estão ali de fato, Itamaraty negociando outros elementos, o próprio ministro do Comércio, Márcio Elias, o que a gente ouve é que os Estados Unidos estão irredutíveis a querer que o Brasil fique rendido de alguma forma, né? Entregue muita coisa para que as tarifas não venham. É quase uma ameaça, né? Bota uma arma na cabeça e fala, ó, se você não me passar seu celular, seu dinheiro e o que você tem aí nas suas mãos, eu não vou deixar, não vou, né? Vou te acertar. E aí é o que os Estados Unidos têm feito com diferentes países. A gente viu o ano passado, quando foi as primeiras ondas de tarifaço, que é importante a gente lembrar que no ano passado, quando você teve o Trump anunciando tarifas contra a União Europeia fez ali um pronunciamento exaltando a relação com o Trump, quase numa rendição de fato. Então não se aplica só ao Brasil esse comportamento de tentativa de fazer os países, as organizações geopolíticas e geoeconômicas a se renderem a Trump. Agora, o Brasil enfrenta uma dificuldade, porque de fato o governo brasileiro apresentou ali propostas que está disposto a negociar, ainda não teve nenhum retorno dos Estados Unidos em relação a isso. Lá nos Estados Unidos, o representante dos Estados Unidos diz é que ainda está muito longe de um acordo, uma sinalização de que sim, as tarifas ou totalmente ou parcialmente devem ser aplicadas contra o Brasil. E aí, se forem aplicadas, Nath, é importante a gente resumir que, se forem aplicadas, vai ser considerado pela oposição uma derrota o governo Lula, a oposição vai colar no governo Lula e no governo Lula o presidente e até seus auxiliares vão também dizer que, olha, Flávio foi lá e só complicou a nossa vida e essas tarifas vieram. Essa vai ser a narrativa, mas é evidente que, para além das narrativas de governo e de oposição, o que a gente tem é, de fato, os Estados Unidos preocupado muito com o seu mercado interno e isso passa até por um extremismo de fazer um protecionismo tamanho que está considerando fazer isso, né? Essa chantagem, ó, ou você cede aqui, me dá aí alguma coisa importante que você tem, ou eu vou aplicar essa tarifa contra você. A gente sabe, é prejudicial para as duas economias, não é à toa que empresários americanos fizeram ali uma manifestação pedindo que esse tarifaço não seja aplicado. É isso mesmo. E que eles precisam todos, os empresários brasileiros e os americanos, de mais tempo para fazer toda essa renegociação. Realmente, foi diferente do prazo que o Trump deu no ano passado, né, mano? Dessa vez o prazo foi bem menor, um mês, acho, talvez até certinho, porque o tarifaço, essa nova rodada de tarifas, veio logo depois, inclusive, coincidentemente ou não, da viagem do Flávio, da visita do Flávio lá
ao presidente Donald Trump, ao seu vice, ao J.D. Vance e ao Marco Rubio. Ele volta com isso e volta também com a questão do terrorismo ali, do CV e do PCC, que mexe com o bolso. Como a gente viu essa semana, algumas pessoas sancionadas e também empresas sancionadas por ligação com o PCC. Quando a gente conversou sobre esse assunto do tarifaço, mano, da última vez, eu te perguntei justamente sobre, enquanto tem essa briga de Lula com Flávio, a gente vive um período pré-eleitoral, de pré-campanha, em que a gente não ouve as propostas desses pré-candidatos, que são os principais, né? E outros acabam se destacando para ter mais espaço para isso, como na ocasião a gente falou do Renan Santos. Então, queria te ouvir também do resumão dessa semana toda, do que fica, e talvez falar até mais sobre o tarifaço, né? Como é que deve ser essa situação para o Brasil efetivamente. Está chegando. A próxima semana é que acaba esse prazo, se não tiver nenhum alargamento aí do prazo. Pois é, Nath, e pelo jeito, né, infelizmente, a tendência no momento é de não haver essa prorrogação do prazo, né? Apesar de que muitas vezes, né, o Trump, quando chega na hora H, ele acaba dando um jeito de postergar a decisão, né? Existe até mesmo o ditado, digamos assim, né? O slogan que se criou de que o Trump always chicken out, né? Ele sempre amarela na hora H. Então é possível que ele acabe adiando quando chegar o prazo. Vamos torcer para isso, porque, em primeiro lugar, temos que lembrar: nenhum país do mundo jamais se desenvolveu obrigando o seu cidadão a pagar mais caro por produtos de pior qualidade. Isso não faz sentido. O rumo do desenvolvimento é o oposto disso, é o aumento da produtividade, que é a capacidade de fazer mais com menos, de ter mais benefícios com menos necessidade de custo. Então, o que a gente está assistindo com essa onda protecionista é um grande retrocesso de um ponto de vista global para a prosperidade das nações. O curioso também, quando a gente olha do ponto de vista da política brasileira, é que a gente vê os dois principais polos atuando de uma forma absolutamente oportunista, sem ter uma agenda concreta para a inserção do Brasil no mundo. Afinal de contas, a defesa da liberdade econômica por parte de um desses polos, se há, por que não houve um movimento mais amplo de abertura comercial da economia brasileira para a integração ao mundo? Então, de um ponto de vista do governo Lula, a gente assiste muitas vezes uma prática protecionista, como tivemos a taxa das blusinhas, revista agora em função da proximidade das eleições, mas como temos há muitos anos com a indústria automobilística, com diversos setores da nossa economia que são protegidos da concorrência internacional, e isso sempre foi intocável para os governos do PT. Quando os Estados Unidos faz algo semelhante, nós reclamamos. É claro que temos que reclamar, porque é ruim para todos, mas também deveríamos rever as políticas protecionistas que obrigam os brasileiros a pagar mais caro por produtos de pior qualidade, algo que nos afasta do caminho da prosperidade. E, do outro lado, temos uma oposição que é capaz até mesmo de comemorar a aplicação de tarifas e de pedir aos brasileiros que aplaudam um governo que impôs uma tarifa que pune o produtor brasileiro, e com isso afeta todo o nosso mercado de trabalho, toda a nossa economia acaba sendo impactada com a imposição dessas tarifas. Então, na prática, a gente está assistindo a uma situação em que a dinâmica política está sendo regida muito mais pelo interesse oportunista e eleitoral de cada um dos candidatos do que efetivamente por um projeto que tenha o mínimo de consistência para o país. E quem paga essa conta, na prática, somos todos nós, cidadãos, que ficamos reféns de uma politicagem que não dialoga com as necessidades reais da população brasileira. Bom, então para a gente fechar esse resumão da semana com o Mano Ferreira e também com o Gabriel Bus, queria ouvir, Bus, sobre uma outra apuração curiosa